No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de uma das nossas alunas, a Marise, que quer saber se é possível fazer oração informal. A dúvida dela, na realidade, é a seguinte: ela costuma fazer, no seu dia a dia, a récita do Santo Terço enquanto trabalha em casa. Ela vai fazendo as suas lides domésticas, vai arrumando a casa e coloca um CD com o texto do terço. Ela vai ouvindo aquela oração, vai rezando, vai falando com Nossa Senhora e assim ela santifica o seu dia. Quando ela relatou isso para um religioso, ele ficou indignado e disse: não, pelo amor de Deus, se você vai rezar o terço, você tem que parar para rezar. Nossa Senhora, quando rezava quietinha no seu lugar. E ela então ficou em dúvida: Padre, os meus terços valem ou não valem? Pois bem, veja, a realidade aqui nós devemos distinguir entre oração formal e a oração informal. Essa distinção, ela pode ser percebida muito claramente por aquela famosa piadinha de um grupo de religiosos que queriam saber se eles podiam tomar chimarrão enquanto rezavam. Se eles podiam circular a cuia de chimarrão na capela enquanto estavam lá rezando o ofício. Então, queriam fazer a pergunta para o Vaticano. Mas um deles, mais esperto, disse: olha, desse jeito vocês não vão conseguir nada. A pergunta está errada. Vocês não têm que perguntar se nós podemos tomar chimarrão enquanto rezamos. Pergunta o seguinte: pergunta se nós podemos rezar enquanto tomamos chimarrão. Você percebeu onde é que está a pegadinha? Ou seja, na realidade, o que é que eu estou fazendo naquele momento? Qual é a atividade principal? Se a atividade principal é rezar, então eu devo cessar tudo para poder rezar. Mas se eu estou fazendo outra coisa, nada me impede de rezar enquanto eu faço outra coisa, porque rezar eu posso rezar sempre. Nosso Senhor nos ensina que nós devemos rezar insistentemente, sem nunca desanimar. É o que nós temos lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, quando ele conta a parábola da viúva e do juiz iníquo. Mas é também o que nós encontramos em São Paulo, quando na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Ou então, Colossenses, capítulo 4, versículo 2, onde ele diz: perseverai na oração. Essa ideia de que nós devemos rezar todo dia, mas o dia todo, devemos estar sempre na presença de Deus, é de uma tradição cristã antiquíssima. Nós devemos estar na presença de Deus o dia todo e é assim que vivem os verdadeiros santos. E nós devemos aspirar a isso. Estar na presença de Deus o dia todo, isso quer dizer orar sem cessar. Então, rezar, nós podemos rezar sempre, sempre, sempre. É exatamente isso que é a tradição da oração monológica no Oriente. Uma oração que se baseia na própria respiração da pessoa, de tal forma que, enquanto a pessoa respira, ela está rezando. Eu conheço, por exemplo, um padre francês chamado padre Daniel Lange, que fez uma cirurgia e, enquanto o anestesista aplicava a anestesia, ele, já inconsciente, rezava e dizia: Jesus, Pai, Jesus. Ou seja, o que brotava do inconsciente dele era a oração. Por quê? Porque ele orava sem cessar. É assim que devem fazer todos os cristãos, deveríamos fazer todos os cristãos. Por isso, a oração é algo que nos acompanha o dia inteiro. No entanto, mesmo assim, mesmo no orar sem cessar, nós devemos ter momentos específicos para orar, em que tudo cessa, tudo para que nós possamos fazer aquilo que é derramar toda a nossa alma, derramar o nosso coração na presença de Deus. Este orar formal, esse momento em que nós cessamos as nossas atividades para então cultuar e louvar a Deus na Sagrada Liturgia, nas nossas devoções, na récita do Santo Terço, etc., é algo importante. Então, veja só, unum facere et alium non omittere. Nós devemos fazer uma coisa e não omitir a outra. Devemos ter, sim, momentos em que a oração é formal. Parar e fazer a oblação do nosso tempo para Deus.
chegar e dizer: Senhor, este tempo é teu, onde eu estou fazendo aquilo e nada mais. Estou dedicando esse tempo a nosso Senhor. Enquanto, ao mesmo tempo, eu posso e devo levar a oração para o restante do meu dia, em que, fazendo as atividades que são necessárias para a nossa vida, nós podemos viver sempre na presença de Deus e orar sem cessar.